E neste vídeo vamos fazer um pão branco, sem glúten. Eu chamo o pão branco porque é o mais parecido com o tradicional com glúten e é dos mais fofos à exceção do pão de forma. E é bem delicioso e é um pão que eu diria que é assim para todos os dias. Para o começarmos a fazer, vamos precisar de 200 gramas de água e vamos colocá-las dentro de uma tigela e acrescentar o Psyllium Acid. Vamos mexer tudo muito bem e, como podem ver, tem uma mistura bastante líquida, mas vamos deixá-lo repousar e ele vai se tornar mais espesso, a mistura vai ficar mais espessa e como uma espécie de gel. Noutra tigela ou noutra taça, vamos colocar a água morna, a restante água morna, acrescentar o açúcar branco ou mascavado, como desejar, e o fermento granulado de padeiro. Vamos misturar tudo muito bem e deixar repousar juntamente com o Psyllium ali a um canto, enquanto preparamos as farinhas e o resto das misturas secas. Eu gosto de colocar isto diretamente na taça da batadeira, mas vocês coloquem onde quiserem. E na taça da batadeira acrescento o amido de tapioca, a farinha de arroz, o milheto, o sorgo, o sal e depois misturo tudo muito bem com a vara de arames. De seguida acrescento o vinagre, o gel de Psyllium, que já está bem espesso a esta altura, e o fermento ativado. Depois é só colocar esta mistura na batadeira. Eu gosto de colocar na batadeira porque é muito mais fácil, porque assim não tenho que lidar com o nível de umidade e a massa ser muito pegajosa ao início. Mas se não tiverem uma batadeira e não possam utilizar uma batadeira para este efeito, podem amassar à mão sem qualquer problema, que funciona exatamente igual, só têm que ir enfarinhando aos poucos para que não cole às suas mãos. Eu gosto de bater durante bastante tempo para ficar tudo muito bem homogéneo, a massa ficar muito bem homogénea. Eu diria entre 5 a 10 minutos, ou até a massa estar mesmo muito bem, estar muito bem homogénea, ok? Se necessário, para a máquina, para a batedeira, uma ou duas vezes durante o processo e com uma espátula junto todos os ingredientes para evitar que alguma farinha fique por baixo ou que não esteja a incorporar bem. Para evitar isso, pare junto com a espátula, depois volte a amassar. Depois da massa amassada na batedeira ou à mão, eu gosto de a retirar da taça, colocar em cima de uma bancada enfarinhada. Normalmente enfarinho com farinha de milhete ou farinha de arroz integral para não aumentar a consistência da massa, não aumentar muito a consistência da massa, visto que esta é uma das farinhas, estas duas são uma das farinhas proteicas mais leves. Sendo assim, coloco a massa em cima da bancada e amasso mais um bocadinho até formar uma bola. Não é um passo obrigatório, eu gosto de o fazer só para ficar com uma bola redondinha e também um bocado para o vídeo, para perceberem o crescimento depois, isso vem nos clipes seguintes. Mas não é necessário porque nós já amassamos na batedeira. Se quiserem não, precisam de fazer este passo e nem precisam de trocar de taça, eu troco por causa de não conseguir ver o crescimento dela, então que troco a massa da taça da batadeira para uma taça de vidro para posteriormente ver melhor o crescimento dela. Se a massa começar a colar às mãos, que às vezes acontece um bocadinho, enfarinhem as mãos, enfarinhem mais um bocadinho a massa, que ela não deverá ser super pegajosa, só um bocadinho. E por isso, se tiver a colar um bocadinho, farinhem e voltem a amassar. Depois é só transferir para uma taça, se desejarem, tal como eu disse, é escolha de cada um, não é obrigatório. Tapar com filme alimentar. Eu gosto de tapar com filme alimentar, ando a tentar arranjar uma daquelas toucas de cabelo para tomar banho, mas ainda não consegui arranjar super baratinhas, a ver se quando for de férias arranjo uma, que é para não gastar filme alimentar. Mas aquilo que eu faço é tapar com filme alimentar e coloco no forno desligado com a luz ligada para que fermente mais rapidamente. O tempo de fermentação varia dependendo da temperatura que tiver em ambiente, mas normalmente 1 hora. O meu demora 1 hora dentro do forno com a luz ligada, mas se estiver cá fora em dias mais frescos,
a menos 21 graus, mais ou menos, demora 1h30, mais ou menos. Depois de levedado ele está assim grande, é só retirar da taça, transferir para uma bancada enfarinhada e eu gosto de retirar completamente o ar e voltar a amassá-lo bem durante algum tempo, porque com o levedar parece que a massa não fica tão lisa. E eu, como gosto, estou habituada às massas com glúten e gosto de a ver mais lisa e mais parecida com a massa com glúten, gosto de a amassar outra vez. E este aqui eu amassar para depois levedar novamente. Vou enfarinhando à medida que vou amassando para não colar às mãos. E depois da massa bem amassada e mais lisa do que inicialmente, eu gosto de a colocar a levedar pela segunda vez num baneton ou num cesto. Eu tenho um baneton que é um bocadinho maior do que o tamanho deste pão, que é este. No entanto, em vez de estar a comprar outro baneton, eu aproveitei um cesto que eu tinha cá em casa, que é este que está aqui, é um cesto normalíssimo, provavelmente já têm um cesto aí em casa. E este tecido, ou este gorro, entre aspas, de tecido, veio com o baneton, mas eu tenho utilizado juntamente com este cesto. Mas não é obrigatório, existem outras soluções, podem colocar um pano de cozinha em vez disto e podem utilizar uma taça de vidro ou outra taça que tiverem em casa e colocar um pano por cima e depois enfarinhar. Não é obrigatório nenhuma destas opções de compra para conseguirem fazer o pão. É só verem aí por casa e escolherem a melhor solução para vocês. Depois eu coloquei a levedar esta segunda vez. Demora mais ou menos 30 minutos, mas tem tudo muito a ver com a temperatura que tiver em casa e ele estará levedado quando duplicar de tamanho. 30 minutos antes de ele estar completamente levedado, eu pré-aqueço o forno no máximo a 250 graus, cima e baixo, sem ventilação. É importante que o forno para massas sem glúten seja sem ventilação e coloco a grelha na parte de baixo do forno. E ao mesmo tempo coloco logo a panela de ferro dentro do forno. Para quem não tem panela, não há problema, vídeos seguintes de pão eu explico como fazer sem panela. Depois do pão levedado é só virar ou transferir o pão para cima de um papel vegetal. Podem utilizar um papel vegetal ou, neste caso, eu estou a utilizar um papel que é reutilizável. Faço os cortes que eu desejar com a lâmina. Não é obrigatório, mas convém que pelo menos um corte tenha, que é para ele abrir ao crescer. Retiro a panela do forno, retiro a tampa, transfiro o pão para dentro da panela e depois coloco por baixo do papel 3 cubos de gelo. Isto vai fazer com que o pão cresça ao cozinhar no forno. Fecho a panela e coloco a cozinhar durante 20 minutos. Após os 20 minutos, baixo a temperatura para 230 graus, retiro a tampa da panela e deixo cozinhar mais 35 minutos. Após esse tempo, é só retirar o pão do forno, retirá-lo de dentro da panela de onde o cozinharam, transferir para cima de uma grelha e deixá-lo arrefecer completamente antes de cortar. Claro que isto não é obrigatório, se o quiser comer quente pode comê-lo, mas existem várias razões para o deixar arrefecer completamente e não o cortar logo. Uma delas é que o pão ou outros preparados, mesmo depois de saírem do forno, continuam a cozinhar até arrefecerem completamente. E se o cortar ainda quente, ele vai parecer que ainda não está completamente cozinhado. Além de que o vapor que está dentro do pão irá sair e ele vai secar, vai ficar mais seco rapidamente do que se não o tivessem cortado ainda quente. E como podem ver, é um pão bem fofinho, com uma crosta rústica e bem dourada e, acreditem, bastante delicioso.